Olá, bem-vindo à nossa aula com o tema Criação de Pensamentos. Você já parou para imaginar, ou até mesmo para pensar, como que se originam os pensamentos? Como que se inicia uma preocupação? Por que nós às vezes acordamos no meio da madrugada preocupados e aquele pensamento fica na nossa cabeça remoendo, não conseguimos parar ou frear este pensamento? Por mais que às vezes nós tentamos evitar de pensar naquela pessoa que nos ofendeu e não conseguimos. Por que isso acontece? Por que nós não conseguimos frear esse tipo de pensamento que às vezes impede a nossa felicidade, impede de experimentar um dia melhor? Ou até mesmo bons pensamentos, pensamentos que nos trazem alegria, nos traz paz. Como que se originam esses pensamentos? Interessante que o doutor Augusto Cury, o cientista brasileiro, ele descobriu e desenvolveu uma teoria chamada teoria da inteligência multifocal. Quais são as teses ou a base dessa teoria do Augusto Cury? Ele disse o seguinte, ele descobriu o seguinte, que na criação de pensamentos, um pensamento ele possui alguns tijolos. E estes tijolos que formam as nossas preocupações são alguns fenômenos que, segundo ele, é o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, o gatilho da memória, as janelas light, janelas neutras e janelas killer, e o circuito fechado da memória. Agora eu vou explicar aqui um a um desses fenômenos. Aqui, nós temos aqui a ilustração de como se fosse um grande condomínio. E esse condomínio aqui, onde é que tem várias janelas, moram vários tipos de moradores, como um condomínio normal, onde tem todo tipo de gente. Existem idosos, existem crianças, jovens, todo tipo de pessoas moram num condomínio e que está aqui representado como sendo a mente humana. E aqui dentro deste condomínio possui esses três moradores aqui, três tipos de moradores, que são os lights, os neutros e os killer, dentro deste condomínio que representa a mente humana. Mas antes de nós chegarmos no condomínio, vamos começar aqui pelo registro automático da memória, o fenômeno RAM. Bom, segundo a teoria da inteligência multifocal, todos os nossos pensamentos, ou tudo que acontece conosco, ou tudo que é registrado na memória, acontece de forma automática. Nós, seres humanos, nós não temos como impedir algo de ser registrado na nossa mente. Por mais que nós queiramos impedir ou até mesmo deletar esta informação, isso é simplesmente impossível. Interessante que nos computadores, nos celulares, nós somos deuses. Nós colocamos as informações e deletamos a hora que bem entendemos. Mas na nossa mente, isto é simplesmente impossível. É impossível deletar uma informação que uma única vez, ela foi registrada. Como, por exemplo, imagens de um assalto ou de um assassinato, de filmes de terror, imagens que ficam registradas na nossa memória, de filmes, às vezes, de terror e filmes violentos também, né? Então, às vezes, são imagens que ficam registradas no nosso inconsciente e que é impossível de ser deletada. Por mais que nós tentamos esquecer ao longo dos dias, nós não conseguimos esquecer. Quando uma pessoa, por exemplo, nos afronta com palavras, nós tentamos esquecer essa pessoa porque estamos magoados com ela, mas a voz dessa pessoa fica latente dentro do nosso cérebro, na nossa mente, diuturnamente, e é impossível de ser deletado. Por quê? Porque o registro ele é automático. E quem é o responsável por fazer esta varredura? É o centro de entretenimento da humanidade, que é o gatilho da memória. Gatilho da memória ou alto fluxo. Este fenômeno ele é o responsável por fazer a leitura da nossa mente. Ele fica 24 horas, porque ele não cessa, ele não para. Por isso que até dormindo nós estamos pensando. Prova disso são os sonhos que nós temos, ou os pesadelos, ou até mesmo a insônia, que às vezes nos assalta no meio da madrugada. Tudo isso por quê? Porque o gatilho da memória, ou alto fluxo, ele faz a varredura nessas três janelas. E essas três janelas aqui, acontece da seguinte forma. Na janela light,
são as janelas das boas emoções. As janelas na nossa mente, onde estão armazenadas aquele aniversário, né, aquele casamento, aquela festa, aquela surpresa no qual nós recebemos, que nós nos sentimos felizes naquele dia. Então todos os bons momentos, aquela viagem maravilhosa, fica registrado numa janela light. Que light quer dizer luz, ou seja, uma janela iluminada, é uma janela boa. Tem boas lembranças. Uma janela saudável. Porém, na nossa mente também existem as janelas neutras. As janelas neutras, como o próprio nome diz, são aquelas janelas que elas são neutras em tudo, onde não tem emoção, nem para o bom, nem para o mal, né? Nem para o ruim e nem para o excelente, ou seja, ela é neutra. Nas janelas neutras fica registrado os números, as cores, os nomes, a identificação das frutas, das flores, por exemplo, ou seja, dos endereços também, bem lembrado, os endereços. Então, todas essas informações de endereço, número de telefone, cálculos, tudo está registrado numa janela neutra, ou seja, onde não tem emoções, fica registrado na janela neutra. E também nós temos uma janela killer. Ao contrário da janela light, a janela killer são onde estão armazenados os nossos traumas. Por isso que ele sugeriu, ou ele deu o nome de killer. Ele, que eu digo, o Augusto Cury, o Dr. Augusto Cury. Ele chama de janela killer, ou seja, killer quer dizer em inglês assassinas. E de fato, as informações assassinas e assassino não é porque no sentido de ir para a cadeia, que tem que ir para a cadeia quem... Não, é no sentido que o pico de tensão, ou seja, todas as tensões negativas, todas as emoções tóxicas estão armazenadas nesta janela. Pessoas, por exemplo, que sofrem de depressão, o gatilho da memória, ele faz a varredura e fica ancorado numa janela killer, por exemplo. Então, essa pessoa, ela é pessimista, ela não tem uma visão de futuro, ela não vislumbra algo de bom, né, no futuro, está sempre com um pensamento negativo, está sempre triste, amargurada, angustiada. Por quê? Porque o gatilho da memória, ele fica fazendo essa varredura 24 horas no inconsciente dessa pessoa. Por isso que ela não consegue se lembrar de momentos bons, não consegue ter prazer. E dentro da mente desta pessoa, agora sim, agora nós vamos aqui para a ilustração do condomínio, tem, como disse no início, todos nós, temos várias janelas. Né? Dentro dessas janelas, temos milhares e milhões, até mesmo bilhões de janelas lights, neutras e killer. Pessoas, por exemplo, que têm baixo limiar para a frustração. Aquela pessoa que tem pavio curto. Não, eu não levo desaforo para casa. Eu bato de frente mesmo, não levo desaforo para casa. Por que a pessoa ela tem, às vezes, essa atitude? Porque o gatilho da memória faz a varredura no momento de tensão. E aí, quando ele faz essa varredura, ele busca a janela compatível com aquele momento. E se essa pessoa ela é uma pessoa explosiva, ou seja, ela tem muita janela killer, uma pessoa que tem baixo limiar para a frustração, não aceita ser contrariada, por exemplo, essa pessoa, o que vai acontecer? Quando acontecer um registro automático da memória, ou seja, aconteceu algo que vai ser registrado na memória dela, o gatilho da memória vai buscar qual janela que é compatível com aquele momento. Então, se essa pessoa ela é uma pessoa explosiva, ela vai voltar a ter comportamento explosivos. Por quê? Porque o gatilho da memória vai ancorar em uma dessas janelas. Se essa pessoa, por exemplo, ela começa a chorar, ela fica tensa e começa a tremer diante de um pico de tensão, o gatilho da memória vai vasculhar os escombros do inconsciente e vai resgatar aonde está armazenada aquele momento emocional de tensão, de tristeza, de ansiedade, onde está armazenado? Então ele vai buscar. Por outro lado, se a pessoa também é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre e ela tem abundância de janelas lights, por exemplo, mesmo essa pessoa num pico de tensão, ela não vai se estressar tão facilmente. Ela vai conseguir manter o equilíbrio. Por quê? Porque no seu inconsciente ela tem em abundância
janelas light. Então, mesmo diante às vezes de uma afronta, ela vai, naquele pico de tensão, o gatilho da memória vai vasculhar e vai procurar qual o momento que é compatível com aquele, onde é que está a informação que é compatível com aquele momento. E aí essa pessoa ela vai conseguir ter um equilíbrio emocional para superar aquele problema. Por isso, então, que é fundamental nós plantarmos em nossa mente, criarmos em nossa mente mais janelas lights. E a janela aqui, neutra, né, como eu disse que ela representa o instinto assassino, por quê? Porque quando o gatilho da memória ele ancora numa janela killer, por exemplo, o pico de tensão dentro de uma janela killer é tão elevado que desenvolve um novo fenômeno que, segundo Augusto Cury, é chamado de circuito fechado da memória. Ou seja, vai bloquear o acesso a outras janelas. O gatilho da memória, quando ele ancora numa janela killer, ele não consegue ter acesso às outras janelas, nem a neutra e nem a light. Por isso que pessoas, geralmente, quando elas estão num pico de tensão, elas acabam tomando atitudes impensadas. Ou seja, o Homo sapiens, que é o homem que raciocina, ele se comporta como um mobius, ou seja, como um irracional, um animal irracional. Ele acaba tomando atitudes impensadas. E quando o gatilho da memória ele ancora numa janela killer e acontece o circuito fechado da memória, uma pessoa, por exemplo, que sempre foi de paz, uma pessoa tranquila, uma pessoa sempre bondosa com os vizinhos, por exemplo, ela se torna um assassino em questão de segundos. Se torna um assassino frio, mesmo que isso, quando o pico de tensão abaixa novamente, quando diminui o pico de tensão, o gatilho da memória, o que ele faz? Ele busca janelas compatíveis com aquele momento, onde a tensão já abaixou. Então ele vai ancorar numa janela light. E aí, geralmente, algumas pessoas vêm até mesmo a se arrepender daquela atitude que ela tomou. Exemplo disso, às vezes, é uma mãe que agride uma criança de tal forma que a criança vem até a óbito. E muitas das vezes essa mãe que demonstrou tanto amor e carinho, ela foi amordaçada por uma janela killer. E quando a pessoa ela é sequestrada por uma janela killer, ela acaba tomando atitudes impensadas, porque o circuito da memória impede que o gatilho da memória, o circuito fechado, ele impede que o gatilho da memória acesse aonde estão as respostas lógicas, por exemplo. Pessoas quando são assaltadas. Quantas pessoas às vezes que são rendidas na porta do banco e quando o bandido pede para a pessoa digitar a senha, digita a senha no caixa eletrônico e a pessoa, ela, neste momento, o gatilho da memória, ele ancora numa janela killer, a pessoa ela fica tão tensa que ela não consegue se lembrar do número da senha dela. Ela não consegue digitar a senha, de tão nervosa que ela fica. Ou seja, o pico de estresse é muito grande. E é justamente no estresse que as janelas killer elas se sobressaem. E ela sobressaindo, acaba que a pessoa não consegue ter informações aonde está. E a senha de um banco, por exemplo, o endereço de casa, fica tudo registrado numa janela neutra. Por isso que uma pessoa, quando ela está num pico de tensão elevado, ela não consegue, às vezes, se lembrar nem do nome dela, por exemplo. Quem dirá de uma senha de um banco. Não consegue se lembrar do nome dos familiares, do endereço de casa. Ou seja, lembranças corriqueiras ficam bloqueadas porque o gatilho da memória está ancorado numa janela killer. Então, na próxima aula, você vai entender qual o efeito disso tudo na vida do aluno e o resultado que isso traz na vida de quem vai fazer uma prova. Então, até a próxima aula, então. Até mais.